A paz do Senhor, amados irmãos. Nesse primeiro semestre de 2020, aqui na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, nós estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E por isso, a Escola Bíblica Maranata oferece a você esse subsídio teológico para o crescimento da sua vida espiritual. Acompanhe conosco juntamente com o professor Leonardo Nogueira. Hoje estudaremos a nossa 7ª aula, Andando em Santidade. Eu convido você para lermos juntos o nosso texto base que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Após algumas boas notícias que Paulo havia recebido acerca da igreja de Tessalônica e da conduta daqueles irmãos, e também a fé daqueles irmãos de Tessalônica, agora Paulo faz também algumas orientações muito específicas e importantes. É importante nós lembrarmos que as ações boas, elas não encobrem os erros. As boas atitudes, elas não fazem com que seja possível ignorar as ações erradas ou aquilo que precisa ser corrigido. E Paulo, ciente dessa realidade, vai agora então orientar os irmãos de Tessalônica sobre uma grande verdade cristã, que era a necessidade de andar em santidade. Afinal de contas, o que é a santidade e por que ela é tão importante para a Igreja do Senhor? E diante disso, dessas questões levantadas e também daquilo que o apóstolo Paulo apresenta para aqueles irmãos, ele vai apresentar pelo menos 4 motivos pelos quais era importante que aqueles irmãos andassem em santidade. O primeiro ponto destacado pelo apóstolo, baseado no versículo 1, é que a santificação era importante para agradar a Deus. Uma questão muito importante de nós nos questionarmos é se é possível agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Nós temos que compreender que isso é sim possível, mas nem sempre. É possível sim que nós agrademos a Deus e também agrademos ao homem, mas muitas vezes também é bem verdade que é impossível agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Especialmente quando esses homens não conhecem a Deus, especialmente quando eles se levantam contra a vontade de Deus. É justamente isso que o apóstolo Pedro vai apresentar diante daqueles que os maltratavam por pregar o evangelho, descrito em Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer: importa-nos mais agradar a Deus do que aos homens. Isso mostrando essa grande importância de agradar primeiramente a Deus e, se possível, também agradar aos homens. Isso porque a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida em nossa vida. E também diante disso, nós temos que pensar seriamente se agradar é simplesmente obedecer. Será que simplesmente fazendo a vontade de Deus, aquilo que Ele me manda fazer, eu estarei agradando a Deus de fato? É uma coisa muito séria pensarmos, porque, na verdade, muito comum pensar é que apenas cumprindo aquilo que Deus nos manda, apenas fazendo aquilo que Deus nos orienta a fazer, isso é agradar a Deus. E muitas vezes esse não é o caso. Nós podemos muito bem fazer tudo o que Deus nos manda e mesmo assim não agradá-lo como Ele gostaria de ser agradado. A palavra agradar significa dar prazer, dar contentamento. E quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e também para a nossa experiência de vida cristã, nós temos que observar com muita clareza que muitas pessoas cumpriram a vontade de Deus, mas não necessariamente o agradaram. E isso porque agradar a Deus também, e acima de tudo, é um ato do coração. Nós podemos até fazer aquilo que Deus nos manda fazer, mas se o nosso coração não estiver aplicado a isso, se nós não nos dedicarmos a isso, se a nossa vontade não estiver para Deus,
e nós não aplicarmos todas as nossas forças para aquilo que Deus nos manda e fazermos isso com prazer, nós não estaremos agradando a Deus. Se nós pensarmos, por exemplo, no profeta Jonas, ele fez aquilo que Deus mandou, mas ele não agradou a Deus em sua atitude. E isso porque no seu coração não havia disposição de fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que nós agrademos a Deus, a vontade de Deus precisa ser para nós agradável. Se eu não tenho prazer na vontade de Deus em minha vida, se eu não tenho o desejo e a satisfação de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, como poderei eu então agradar a Deus com aquilo que eu faço? Nós temos que pensar nessa lógica muito simples. Se a vontade de Deus é para mim agradável, aquilo que eu farei para Deus será também agradável a Ele. Lembremos também do Senhor Jesus, quando do seu batismo, em que uma voz soou do céu, o próprio Pai dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado." E isso por quê? Porque o próprio Senhor Jesus vai mostrar durante toda a sua vida que tudo aquilo que ele fazia estava baseado não apenas em fazer o que o Pai mandava, mas em fazer com disposição, em fazer com o coração aplicado, porque aí reside o verdadeiro prazer de cumprir a vontade de Deus, em que nós somos agradáveis a Ele e Ele também se compraz em nós, quando nós o agradamos. Por isso, pense seriamente sobre isso. Você quer que a sua vida seja agradável a Deus? Que a vontade de Deus, portanto, seja agradável a nós. E além de tudo isso também, nós temos que pensar uma outra coisa muito importante que a Bíblia nos mostra. Será que existe crescimento espiritual sem que Deus seja agradado? É muito interessante observar nesse versículo primeiro o que Paulo vai mostrar aos irmãos, que o desejo dele é que aqueles irmãos progredissem espiritualmente, eles avançassem em sua vida espiritual. Quando nós não nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, e não apenas isso, mas em agradar ao Senhor, a nossa vida espiritual está estagnada, a nossa vida espiritual está paralisada, está estatizada, nós não avançamos, nós não crescemos. E esse é a grande tragédia da vida cristã, uma vida espiritual que não cresce. Muitos, infelizmente, vivem uma vida carnal. A vida carnal, ela consiste em alguém que um dia aceitou a fé, alguém que um dia foi regenerado, alguém que é salvo, mas alguém que não cresce, alguém que está paralisado em sua vida espiritual, alguém que não tem maturidade espiritual. Uma das maneiras de crescermos na presença de Deus, de crescermos espiritualmente, é cumprindo a sua vontade e não apenas isso, mas principalmente agradando ao Senhor, fazendo aquilo que Ele quer que façamos e fazendo isso com alegria, fazendo isso com prazer. Pois lembre-se, mais uma vez repetindo, nós só agradaremos a Deus a partir do momento em que a sua vontade for agradável para nós. Se eu tenho prazer na vontade de Deus para a minha vida, então eu serei possível de agradá-lo também com as minhas atitudes. O ponto 2 destaca o porquê é necessário também a santificação. E aqui nós veremos que a santificação é importante para obedecer a Deus. A palavra-chave para nós nesse momento é a vontade de Deus. E a palavra do Senhor fala em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 9, sobre uma verdade muito interessante da palavra de Deus. E é uma frase, uma construção muito simples, mas que muitas vezes traz pouco entendimento, ou as pessoas não compreendem adequadamente. E a expressão é justamente inteligência espiritual. Hoje em dia fala-se muito sobre inteligência emocional, sobre outros tipos de inteligência, inteligência artificial, e muitos se esquecem da inteligência espiritual. E o apóstolo Paulo vai mostrar em Colossenses, no capítulo 1, que a inteligência espiritual consiste em conhecermos a vontade de Deus para nós. Quando eu sei o que Deus quer para mim, isso é inteligência espiritual. Muitos vivem em uma vida espiritualmente tola porque não sabem a vontade de Deus para as suas vidas. Mas quando nós olhamos para a necessidade de santificação em face da obediência à vontade do Senhor, uma coisa que nós devemos nos preocupar primordialmente é em saber a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos parar por um momento e refletir. Será que hoje eu sei o que Deus quer para mim? Será que hoje eu sei o que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para mim hoje? Qual é a vontade de Deus para a minha vida?
A partir do momento que passamos a ter conhecimento disso, nós adquirimos inteligência espiritual. E isso faz o cristão progredir, isso faz o cristão crescer, isso faz parte da busca pela santificação, porque quando buscamos a santificação, buscamos fazer a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor vai mostrar que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, em todas as coisas que nós podemos fazer para cumprir a vontade de Deus, o foco de todas elas, o objetivo de todas elas é atingir, é alcançar a santificação em Deus. Isso é inteligência espiritual. É quando nós conhecemos essa vontade do Senhor e nós a praticamos de tal maneira a viver uma vida de santificação. Diante disso também devemos falar sobre mandamentos. Afinal de contas, a obediência à vontade do Senhor está baseada em mandamentos que Ele nos transmite. Será que os mandamentos realmente são necessários? A primeira coisa que nós devemos destacar é que os mandamentos existem para ser cumpridos. E quando eu falo mandamentos, não estou necessariamente me referindo àqueles da velha aliança, àqueles do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. É claro que existem muitas leis, muitos mandamentos passados que ainda são válidos para nós. Por exemplo, quando Deus disse lá para Moisés e para todo o povo de Israel do Monte Sinai, não matarás, essa é uma lei que persiste até hoje. O seu valor, a sua utilidade e a sua seriedade são atuais. Por isso que no Novo Testamento nós veremos também a Escritura condenando o homicídio, declarando de maneira muito clara que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então, existem mandamentos que persistem até nós, que persistem na nossa era, na nossa geração, na nossa dispensação. E os mandamentos existem para serem cumpridos. E é muito interessante que as pessoas, muitas vezes, elas se levantam contra os mandamentos de Deus, se levantam contra as ordenanças de Deus como se aquilo fosse algo impossível de ser praticado, como se aquilo fosse impossível de ser vivido. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo João, quase 60 anos depois de ele ter começado a seguir a Jesus, quando ele escreveu a sua primeira carta, isso já estava no final do primeiro século, se nós pensarmos que Jesus morreu por volta do ano 30 depois de Cristo, e João começou a seguir a Jesus uns 3 anos antes disso, e João escreveu esta carta lá no final do primeiro século, por volta do ano 90, portanto, 60 anos aproximadamente depois da morte de Jesus. Durante esses 60 anos que ele serviu ao Senhor Jesus, ele foi capaz de dizer: os mandamentos do Senhor não são pesados. É interessante que muitas pessoas hoje em dia, elas entram à comunhão cristã em um dia e no outro dia elas dizem que não suportam aqueles mandamentos, não suportam aquele estilo de vida, não suportam cumprir todas aquelas exigências que lhes são apresentadas. E João, em 60 anos servindo a Deus, ao final desses 60 anos ele foi capaz de dizer: os mandamentos não são pesados. E aí estava o grande mistério, a grande virtude da vida cristã, e que ele vai destacar na sequência do seu texto, em toda a sua primeira carta, e o motivo pelo qual ele é conhecido como apóstolo do amor. Ele vai mostrar que quando há amor, os mandamentos de fato não são pesados. Quando eu faço isso com prazer, com alegria, e voltando àquele primeiro ponto, quando eu tenho prazer na vontade de Deus para a minha vida, eu agrado a Deus, e isso é refletido em um fardo leve, e isso é retribuído em um jugo suave. Não é isso que Jesus nos prometeu? Aqueles que aprenderem dele, aqueles que tomarem sobre si o seu jugo, que viverem como ele viveu, que praticarem a sua vontade, obterão para si um fardo leve e um jugo suave. Como nós poderemos viver um fardo leve e um jugo suave, repleto de mandamentos, aquilo que devemos fazer ou deixar de fazer? A questão não é a quantidade, mas sim o prazer e a disposição com o qual fazemos a vontade de Deus. E aqui mais uma vez entra o conceito de inteligência espiritual. Se eu sei administrar isso, se eu sei conhecer isso, se eu conheço a vontade de Deus para a minha vida e amo fazê-lo, se eu tenho prazer na vontade de Deus, então eu agradarei ao Senhor e os mandamentos não serão pesados. Muitas pessoas se preocupam em se conseguirão cumprir todas as exigências da cruz. Muitos se preocupam com isso. Será que eu, um dia me tornando cristão, conseguirei fazer tudo aquilo que é preciso ser feito para ser um cristão? Será que eu, de fato, conseguirei dar conta de responder por todos os meus atos, assim como a Bíblia nos manda? Será que eu suportarei tudo aquilo que Deus quer que eu faça ou deixe de fazer? Muitos têm essa preocupação, mas lembre-se disso.
Os mandamentos não são pesados quando nós amamos a Deus e temos prazer em sua vontade. Os mandamentos não são pesados quando nós fazemos o que fazemos por amor. E João foi capaz de dizer isso 60 anos servindo a Jesus. Os mandamentos para ele não eram dificultosos, mas eram prazerosos. E se nós quisermos atingir uma vida de santificação espiritual, nós devemos seriamente buscar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Infelizmente, muitas pessoas estão desviadas do caminho, estão desviadas do propósito de Deus para a sua vida, não porque são rebeldes deliberados, mas porque não conhecem a vontade de Deus, porque ignoram essa realidade, porque não sabem o que Deus quer para as suas vidas. Esse é um perigo que muitas pessoas enfrentam. Por isso, se você vai pedir algo a Deus hoje, peça inteligência espiritual, ou seja, peça para que Deus lhe revele a sua vontade para a sua vida. Nós precisamos entender o que Deus quer para nós. E aqui também nós temos uma coisa muito interessante destacada pelo apóstolo, que uma vez que uma visão geral de santificação é baseada justamente nesse princípio da santificação como um todo, em todas as áreas da vida, aqui Paulo agora vai começar a direcionar o seu discurso para algumas questões mais pontuais. E uma necessidade de santificação era necessária especialmente naquele povo, naquela comunidade, por uma coisa muito específica. E Paulo vai mostrar que nesse ponto da nossa lição é a fornicação. E nós falaremos com mais detalhes sobre esses pecados sexuais nos próximos pontos. O terceiro ponto da nossa lição, Paulo vai destacar que a santificação é necessária para glorificar a Deus. E a partir dos versículos 4 até o versículo 5, ele vai mostrar que essa santificação ela deve ser baseada em que nós venhamos a possuir o nosso vaso em honra e santificação. É muito interessante esse trecho da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, porque ele vai usar a expressão vaso. E a expressão vaso aqui, ela pode ter basicamente dois significados. Ou pode significar o próprio corpo, ou pode significar o corpo de outra pessoa. E neste caso, especificamente, o corpo do cônjuge. Portanto, o que o apóstolo Paulo estava mostrando aos irmãos, e a partir disso nós já conseguimos compreender que havia um problema específico de imoralidade sexual envolvida na igreja de Tessalônica, portanto, não era uma questão muito geral, muito genérica ou abrangente. Havia sim um problema de ordem sexual específico naquela comunidade que o apóstolo Paulo pretende reparar, que ele pretende corrigir. E isso só seria corrigido por meio da santificação. A santificação é necessária para glorificar a Deus e Paulo vai mostrar que a maneira com que o cristão ele manuseia o seu corpo, e não apenas o seu corpo, mas a maneira com que ele trata o corpo do seu cônjuge também deve servir para a glória de Deus. E ele vai destacar duas virtudes aqui. Esse vaso ele deve ser usado, deve ser utilizado em honra e em santificação. Nós temos que entender que muitos pensam, na verdade, dessa forma, e é uma forma errada de se pensar, que dentro de quatro paredes tudo vale, que quando o casal está a sós, a partir do momento que eles estão casados, tudo vale, tudo é lícito, e não é bem assim. É claro que existe a grande liberdade e o prazer na presença de Deus, e o sexo no casamento é sim uma virtude e um prazer que Deus concedeu à humanidade. A relação sexual ela tem dois grandes objetivos para a humanidade, que é a reprodução e o prazer, o deleite. E esse é um prazer restrito ao casamento, é um prazer exclusivo do casamento. Fora do casamento ou extraconjugal, ele se torna um pecado abominável. Mas nós temos que entender também que dentro desta relação amorosa e agradável diante de Deus, possui limites, possuem limitações, possuem algumas restrições. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui, que quando este vaso for ser manuseado, for ser utilizado, isso deve ser feito em honra e santificação. Você já parou para pensar que até mesmo a relação sexual de um casal deve honrar e glorificar a Deus? Até mesmo isso santifica o Senhor. Inclusive, a carta aos Hebreus vai mostrar que Deus ele se agrada de um leito sem mácula, um leito santificado, um leito abençoado. E isso por quê? Porque este relacionamento íntimo, conjugal, ele representa o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Não é apenas um ato abençoado de Deus para a humanidade, mas também é um símbolo do amor de Cristo para com a sua noiva, a igreja. E isso também representa
o grande mandamento de Deus de multiplicar e procriar, de frutificar, que também representa a imagem de Deus no homem no sentido criativo. Uma vez que Deus criou o ser humano, agora ele transferiu não esse poder, mas a possibilidade de que esse próprio ser humano possa se multiplicar. Aquilo que Deus fez no princípio de maneira soberana e do nada, agora Deus permitiu que o ser humano fizesse isso a partir do seu corpo e a partir dessa santa instituição que é o casamento. Por isso, esta relação deveria ser mantida em santificação e honra. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, que cada um possua o seu vaso em honra e também em santificação, e não em paixões sensuais, em paixões infames, como os gentios viviam. Nós temos que lembrar que a cultura daquela época era uma cultura que supervalorizava a imoralidade sexual. A cultura grega era uma cultura em que não havia limites para as devassidões sexuais, muito pelo contrário. Inclusive, as próprias práticas culticas estavam entranhadas com imoralidade sexual. Haviam prostitutas cultuais, haviam sacerdotisas prostitutas, por meio das quais eram invocados os oráculos divinos. Essa era a cultura grega. Assim, os gregos adoravam as suas divindades. Nós temos que lembrar também que existiam algumas divindades específicas na cultura grega e também romana, como divindades que eram cultuadas por serem patronas do sexo, da fertilidade, da beleza, e justamente isso era refletido no seu culto. Essa imoralidade sexual, essa promiscuidade, esse entendimento muito superficial do que era o casamento, essa pouca importância do que era o casamento, tudo isso estava embrenhado em meio à cultura daquela época, e a igreja estava naquele meio. Portanto, o apóstolo Paulo está advertindo aqueles irmãos para que eles não fizessem aquilo que aquelas pessoas daquela região faziam como seu costume, e também aquilo que eles mesmos faziam antes de se converterem a Cristo. Aqueles irmãos deveriam possuir o seu vaso em honra e santificação. O seu corpo era para a glória de Deus. O corpo do seu cônjuge era para a glória de Deus, não era para que eles se entregassem às paixões carnais e infames como aqueles que não conhecem a Deus, mas que eles fizessem e eles mantivessem os seus relacionamentos íntimos de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se que até mesmo quando ninguém está nos vendo, nós devemos procurar santificar o nome do Senhor em nossas vidas. Até mesmo com o cônjuge, num momento de intimidade, a santificação deve ser alcançada, a glorificação a Deus deve ser almejada. Deus deve ser louvado e glorificado. Muitas pessoas têm bestializado essa relação íntima entre o casal como se fosse algo impuro que Deus abomina, como se naquele momento de intimidade do casal Deus virasse as costas e por um minuto deixasse de prestar atenção no ser humano. Mas não é assim. O Senhor está presente conosco em todos os momentos, inclusive nos momentos de intimidade de um casal, porque Ele também é para a glória de Deus. Ele também é uma bênção do Senhor para a humanidade e por isso devemos também nisso buscar agradar ao Senhor e cumprir a sua vontade. Nisso também o apóstolo Paulo orienta sobre a necessidade de controlarmos os nossos desejos para glorificar a Deus, controlar as nossas paixões, os nossos impulsos e tudo aquilo que é natural do ser humano para que nós venhamos agradar a Deus. E aqui nós temos que pensar seriamente sobre algo. Será que uma coisa boa pode se tornar pecado? Nem todas as coisas de fato são pecado, mas qualquer coisa pode se tornar facilmente um pecado. Por exemplo, comer. Comer não é pecado. Comer é uma dádiva de Deus para nós e para a manutenção do nosso corpo físico. No entanto, comer demais é pecado, é glutonaria. Da mesma forma, o sexo. O sexo, dentro do casamento e dentro dos padrões divinos, ele não é pecado. No entanto, existem alguns limites com os quais, se eles forem ultrapassados, isso passa a ser pecado. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com muitas coisas que fazemos, porque lembre-se disso, nem tudo é pecado, mas qualquer coisa pode se tornar pecado a partir do momento que nós deixamos de cumprir a vontade de Deus e deixamos de glorificar a Deus nisso também. E assim os tessalonicenses deveriam viver, buscar a glorificação do Senhor por meio dos seus atos, inclusive da sua vida sexual e da maneira com que eles administravam, a maneira com que eles usavam o seu próprio corpo, que na verdade era também o templo do Espírito Santo de Deus. Assim, eles deveriam buscar a santificação também.
No quarto ponto da nossa aula, o apóstolo Paulo vai mostrar que a santificação era necessária para ser livrado do julgamento de Deus. Ele vai mostrar que havia aparentemente um problema muito específico em Tessalônica em relação a essas questões de ordem sexual. E ele vai mostrar, justamente nesse contexto, que os irmãos deveriam se preocupar em não agravar, em não trazer prejuízos aos seus irmãos, aos seus companheiros. E a expressão que ele vai usar é justamente essa: não prejudicar nem desrespeitar os direitos do próximo. Você pode conferir essa forma na linguagem de hoje. Paulo vai pedir, Paulo vai rogar, vai orientar aqueles irmãos para que eles não prejudicassem nem desrespeitassem os direitos do seu próximo. E o que ele estava querendo dizer com tudo isso? E o que nós vemos nas traduções convencionais é: não defraudeis a ninguém em negócio algum. Esse negócio do qual Paulo fala é justamente essas questões de ordem sexual. E parece-nos que havia um problema muito sério aqui em relação ao adultério. Justamente esse pecado que ele traz consequências seríssimas não apenas para quem o comete, mas também para quem é terceiro nessa situação. Por exemplo, imagine que um irmão da igreja, daquela igreja em Tessalônica, estava se deitando com a esposa de um outro irmão. Houve ali um caso de adultério. Aqueles dois se tornaram adúlteros. No entanto, não apenas eles foram afetados. Os cônjuges traídos foram afetados seriamente. Os filhos, se houverem, também são drasticamente afetados. A comunidade como um todo também é afetada e todo mundo sai perdendo nessa história. É claro que Deus não vai punir o cônjuge traído pela traição do seu parceiro ou parceira, mas é claro também que as consequências elas vêm sobre todos. E Paulo está rogando aos irmãos para que eles mantivessem uma conduta de prudência e de respeito para com o direito do próximo. Existe um ditado que diz que o seu direito acaba quando começa o direito do outro. Mas, na verdade, nós temos que pensar isso de uma maneira um pouco diferente. A minha liberdade, ela existe até que a liberdade do outro seja mantida, até que o direito do outro seja mantido. Se a minha liberdade infringe o direito alheio, se a minha liberdade, ela fere o direito alheio, fere a honra alheia, será mesmo que essa liberdade vale a pena? Será mesmo que isso é uma boa ação? Na maioria dos casos, não. E o apóstolo Paulo está rogando aos irmãos que não prejudicassem, que não defraudassem em negócio algum. E justamente nesses negócios de ordem sexual, os irmãos deveriam se preocupar com as famílias dos outros, pensar 1000 vezes antes de sequer pensar em praticar esse ato. Era uma coisa inadmissível para o povo do Senhor. Era uma prática que deveria ser absolutamente rejeitada e abandonada por qualquer pessoa que fosse. Aquele era um costume pagão, aquele era um costume rejeitado, aquele era um costume obsceno diante do Senhor. E por isso aqueles irmãos deveriam se cuidar para não prejudicar, para não ferir a honra alheia, para não prejudicar os direitos, para não ferir os direitos do seu próximo. E o motivo para isso, que o apóstolo Paulo vai destacar, e a palavra de Deus mostra como algo muito claro, é para que a ira de Deus não fosse aplicada sobre eles. Na verdade, Paulo vai orientar e adverti-los. Tomem cuidado, não infrinjam nem desrespeitem a honra e o direito alheio, porque Deus é o vingador e Ele trará justiça a todas estas coisas. Nós temos que lembrar que, muito embora Deus perdoe sim todos os pecados, exceto um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas fora esse, todos os pecados são perdoáveis, são passíveis de ser perdoados. Nós temos que lembrar que as consequências, elas não falham. É a famosa lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E nós temos que lembrar também que a colheita ela é maior do que a semeadura. Se eu planto 3 sementes de milho, eu não vou colher 3 sementes de milho. Eu vou colher algumas espigas com várias sementes de milho. Assim é a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. E as consequências virão. E assim, sabendo que Deus é o juiz dessas causas, nós temos que estar muito atentos para que não venhamos cair nas mãos de Deus para juízo, para que não venhamos estar diante do Senhor como réus, condenados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, e Paulo vai advertir os irmãos a isso, porque havia uma questão muito séria ali. Essa questão era uma questão de ordem, era uma questão de vida em sociedade, era uma questão de conduta cristã para com aqueles irmãos.
E o apóstolo Paulo vai mostrar então que aquilo deveria ser observado, a vontade de Deus deveria ser cumprida, eles deveriam buscar agradar a Deus para que Deus fosse santificado e para que eles mesmos se santificassem no Senhor. E tudo isso para que eles estivessem livres da ira divina, para que eles não caíssem nas mãos de Deus como réus, como pessoas condenadas, como pessoas perdidas e que sofreriam o juízo divino. E Paulo vai encerrar toda essa lição, tudo isso que ele tem dito, dizendo algo muito sério. Se alguém quiser dar ouvido a isso, dê, mas saiba que isso provém do Senhor. Quem está falando não sou eu, Paulo, esse é o mandamento de Deus. Portanto, se vocês querem dar ouvidos, deem ouvidos. Se vocês não querem dar ouvidos, não deem ouvidos. Mas saibam que este é o mandamento do Senhor. Saiba que essas palavras, elas vêm de Deus. E aí vem uma velha discussão que persiste, infelizmente, até os nossos dias sobre determinados assuntos. Aquilo era mandamento de homem, do homem Paulo, ou era um mandamento de Deus? Lembre-se que Paulo, sendo um homem de Deus, um comissário de Deus na terra, um verdadeiro embaixador de Cristo entre os homens, aquilo que ele dizia provinha de Deus. Talvez aquilo não era algo do próprio coração de Paulo, mas certamente era algo que provinha de Deus e por isso chegou até nós. Portanto, não se preocupe com determinadas questões, se é mandamento de Deus ou mandamento de homem. Lembre-se que os homens de Deus tendem a falar aquilo que Deus quer que eles falam. Nem sempre, é claro, isso será verdade, mas nesse caso de Tessalônica, Paulo vai adverti-los. Tomem cuidado, porque se vocês não seguirem a isso que eu estou ordenando, isso que eu estou orientando vocês a fazerem, lembre-se que este é um mandamento de Deus. Não é um mandamento dos homens, não é uma coisa minha, não é algo que eu estou querendo que vocês façam. É algo que provém de Deus e é algo que Deus quer que vocês façam. Portanto, a santificação deve ser alcançada também nisso, para que nós não venhamos cair nas mãos de Deus como réus, como alguém que sofrerá o juízo, mas que venhamos buscar agradar a Deus para viver em santificação. Concluímos nossa aula de hoje justamente com esse pensamento de que a eleição e a escolha de Deus para as nossas vidas, para a salvação, ela está repleta e está encravada das obrigações da obediência. Nós temos que pensar que a vida cristã é uma vida de responsabilidades e a maior responsabilidade do cristão é buscar sempre fazer a vontade de Deus, agradá-lo para que Ele seja glorificado em nossas vidas e assim vivemos uma vida de santidade. Deus abençoe por nos ter acompanhado e esperamos você para a nossa aula presencial aqui na sede, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, ao lado do terminal de ônibus do Boqueirão. Todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, você pode vir prestigiar a aula presencial aqui conosco e você será muito bem-vindo. E aguardamos você também para o nosso próximo vídeo. Aproveite e se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, dê o like e compartilhe esse vídeo para outras pessoas.